Paz do Senhor. Quem já recebeu esse novo coração de Deus? Um coração de adorador, um coração que contempla as maravilhas de Deus, um coração que escuta a voz de Deus, um coração que entende o que Deus fala, um coração que está atento a ouvir a voz do céu nessa manhã. Deus está aqui, meu irmão, minha irmã, e Ele quer falar com você, Ele quer transmitir recado para você, que você esteja com seu coração pronto para receber o recado de Deus para a sua vida nessa manhã. Mas antes, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre esse momento da palavra, sobre esse momento que Deus conversa com os seus filhos para trazer instruções. Vamos orar juntos? Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado ao Senhor amado, porque o teu reino é eterno, Senhor amado. Obrigado ao Senhor amado, que nós sabemos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor é Senhor sobre todos, ó Pai. Mas enquanto isso, ó Senhor, nós estamos aqui vivendo no seu reino, nessa terra corrompida, ó Pai amado. Mas aqui estão os filhos e filhas que o Senhor trocou o coração deles e colocou um coração de adorador, ó Pai amado, dentro de cada alma, de cada vida que está aqui nessa manhã, Senhor. E nessa hora a gente vai abrir a Tua palavra, ó Senhor querido. A Tua palavra que é santa, inerrante, viva e eficaz. A Tua palavra que convence o mundo do pecado, ó Senhor amado. Então esteja usando mais uma vez a minha vida, ó Senhor. Eu que sou pecador, ó Pai querido. E careço da Tua graça nesse momento para abrir a minha boca, ó Senhor amado, e ser a Tua voz, ó Senhor querido, nessa hora santa, dentro desse tempo que chamamos culto, ó Senhor amado. Então nos abençoe, Senhor querido. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A igreja pode se assentar. Paz do Senhor, irmãos. Bom dia a todos. Paz de Deus esteja reinando mais uma vez na nossa vida, no nosso ser, e que possamos contemplar a obra de Deus a cada dia. Hoje nós vamos estar falando sobre santidade e sexualidade, vencendo os pecados sexuais. E nós estamos aí nesse mês falando da nossa jornada de fé pela Bíblia. Estamos abordando o tema nesse mês vitória sobre as tentações modernas. E os temas abordados até agora, né? A tentação financeira e a falta de contentamento, o materialismo. Também a gente falou o prazer acima de tudo, que é o consumismo. As tentações das mídias sociais, que é a mordomia de tempo, semana passada. Hoje, santidade na sexualidade, vencendo os pecados sexuais. E no próximo sábado, sexualidade e identidade, vencendo a confusão sexual. Que Deus continue nos abençoando nesse tempo. Nós estamos aqui tratando esses temas tão específicos para a nossa vida. Eu quero informar, né, se tem crianças aqui, está acontecendo o culto infantil, você que tem mais de 4 anos ou menos até, está acontecendo o culto infantil ali, o mesmo tema, e você pode se dirigir ao salão social, as crianças aí, que sentirem à vontade, pode ir ali, os professores vão estar ali, trazendo essa mesma mensagem para as crianças. A gente agradece, né, aos pais, que tem abençoado o Ministério de Crianças e Adolescentes com as suas ofertas. Também agradecemos aos pais que têm ensinado as crianças a levar a sua oferta também, e isso tem sido bênção para nós. E também agradeço aos pais. Todos os pais aqui sabem o nome do professor do seu filho? Amém, que bom, e continue assim, né? Que
Todos vocês sabem o nome do filho, né? Com quem a criança está enquanto você está cultuando a Deus. Para você que está em casa, né? Onde estiver e quando estiver, que o Espírito Santo também comunique com você essa palavra de Deus nessa manhã, e que Deus esteja te abençoando grandemente. A palavra de Deus, no livro de Colossenses 3, de 1 a 5, nos diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Então, vamos lá. Sexualidade. Muitos têm a ideia de sexualidade, quando fala de sexualidade, pensa que só é a relação sexual ou homossexualismo. Mas sexualidade é mais do que isso, irmãos. A sexualidade humana, ela abrange o sexo, a orientação sexual, o prazer, a intimidade e a reprodução. A sexualidade, ela é influenciada por fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, históricos e religiosos. Ela não se limita, então, apenas ao ato sexual, mas envolve todas as formas que a pessoa expressa a sua sexualidade. Há também parafilias, que são transtornos mentais ligados à sexualidade. Por isso, irmãos, é essencial uma educação sexual com respeito, informação e muita abertura para o tema. Então, a sexualidade não é algo que acontece apenas da cintura para baixo. Então, a gente tem que começar a entender essas questões. E ainda existe muito tabu sobre o tema. Enquanto isso, nós ficamos assim, preocupados para trazer esses temas, o mundo já elegeu o prazer como seu Deus. O mundo já tem um Deus, que é o prazer. O número de casos, irmãos, de sexualidade tem crescido nos gabinetes pastorais. Tem aumentado o número de pessoas procurando por esse tema, para saber resolver. E a pergunta é a seguinte: o que a Bíblia diz sobre sexualidade? O mundo tem lutado contra a proclamação da sexualidade bíblica. Mas nós, como igreja, não podemos nos calar. Por isso que é necessário esse tema, esse assunto, é necessário conversar sobre isso. E eu quero correr com vocês lá para Gênesis 39. A história de José. A maioria que está aqui conhece a história de José. A gente vai estar pegando alguns pontos apenas dessa história, para a gente conversar um pouco sobre sexualidade e sobre santidade. Gênesis 39, verso 1. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. José era o filho predileto, ele era sonhador, um jovem sonhador,
E aí os irmãos deles, movidos por inveja, falaram: vamos eliminar esse sonhador do nosso meio. E eliminaram ele. Aos 17 anos eles conseguiram eliminar José. E aí esse filhinho do papai, de filhinho de papai, passa a ser escravo, enfrentando desafios intensos. Desafios que talvez você se identifique: frustração, abandono e solidão. Ele estava enfrentando esses desafios. Estava frustrado com seus irmãos. Ele foi abandonado. Mas principalmente o que mais incomodava José era a solidão. E a solidão é o mal do nosso tempo. No meio de tanta gente, tem gente se sentindo só nessa hora. E a solidão pode ser um perigo. Tem pessoas que estão sozinhas. Não tem com quem desabafar, conversar. Não tem um amigo, mas em volta está rodeado de pessoas. Mas a gente tem uma informação no próximo versículo que é especial. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José. E é muito interessante ter o Senhor ao nosso lado. O Senhor está com você? Você tem certeza que o Senhor está com você? Então, essa certeza assim, de pertencimento à família eterna, à família de Deus, é o que tem que estar no nosso coração. A gente cantou sobre coração nessa manhã, e tem que estar no nosso coração. Eu pertenço ao meu rei, e filho sou do Senhor. Sempre quando acontecer qualquer coisa, que você se sentir sozinho, pense assim: eu pertenço a Deus. Eu sou filho de Deus. E ele estava, então, o Senhor estava com ele. Mas José tinha um problema, irmãos. Problema que hoje é um problema mais feminino. Ele tinha um problema. E o problema dele, irmãos, está no verso 6 no final. José era atraente de boa aparência. Esse era o problema de José. Os meninos até, depois vocês conversam comigo, mas eu acredito que é um problema mais feminino isso, tá? Ele era aparente de boa, ele era bonito, formoso. Esse era o problema dele. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo. Venha, deite-se comigo. José, então, privado dos seus afetos familiares e sociais, ele agora é colocado dentro de outro povo, outra cultura. Ele não tem uma mãe orando por ele, pois a notícia que chegou até a mãe dele que ele estava morto. Ele não tem um pequeno grupo mandando mensagem. Ele não tem o Flame marcando ele no Insta. Ele não tem as Saras orando por ele. Ele não tem nenhuma carta que chega até ele. Ele é dado como morto. Ele está privado de toda fonte de afeto. E ele está sendo notado. Essa mulher, ela viu um jovem atraente, de boa aparência na casa dela. Ela viu e imaginou o mundo com esse garoto. O nome disso, irmãos, é fantasia sexual. Ela fantasiou com esse. O desejo, irmãos, por si não é bom nem mal. Mas depois da queda, nós precisamos vigiar. Porque depois da queda, tudo foi afetado. Porque o desejo, junto com o egoísmo, vira cobiça.
Aí ela caiu no pecado da cobiça. Ela desejou e ela quis para ela. E ela cobiçou. E ela estava pronta para trair o seu esposo, caindo no pecado do adultério. E ela chega junto. Zezinho. E ela ali. E ele recusa. Como eu poderia pecar contra Deus? Ninguém dessa casa está... Olha, mas ele recusou, disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma na sua casa, tudo ele tem deixado aos meus cuidados. Ninguém dessa casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Não foi por medo. Estava com medo de Potifar. Ele estava com temor a Deus. Irmão, quando você peca contra Deus. E Deus é santo. E Deus se preocupa com essa questão do pecado. E como um rapaz, irmãos, deu conta disso? Um rapaz de 17 anos, com toda a carência que ele estava vivendo, deu conta de toda essa situação. Ele lidou com um dos maiores desafios da igreja, que é o desafio da solidão. Como lidar com a solidão? E mesmo assim ela insistia e ele recusava. E ele evitava ficar perto dela. Evitar para não pecar. Sobre sexualidade, o que o Espírito Santo está pedindo nessa hora para você e para mim evitar? Quais os comportamentos que você sabe que não agrada a Deus, mas você tem praticado, que nessa hora o Espírito de Deus está se comunicando com você e está pedindo: meu filho, evite para você não pecar. E ele começou a evitar aquela mulher. E um dia ele entrou na casa para fazer as suas tarefas, nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir tinha deixado o manto em sua mão. Se for necessário, corra. Mas não peque contra Deus. Exclua. Desligue. Não acesse. Não responda. Bloqueie. Quem está te convidando para pecar contra Deus, você precisa evitar. Para agradar a Deus, é necessário você, primeiro você vai, vez do trem. Vamos voltar. Para agradar a Deus, você precisa então evitar. Você precisa evitar, você precisa então ter uma atitude de cristão. Deus se agrada com esse comportamento?
Deus se agrada com o que eu estou assistindo, com o que eu estou vendo, com as mensagens que eu estou mandando. Deus se agrada com as minhas fantasias. Deus se agrada com as coisas que eu tenho feito. Deus se agrada disso. Irmão, você sabe o que você precisa fazer com relação à sua sexualidade. Os mais novos nos procuram e perguntam, e a gente responde, mas a gente tem pergunta de pessoas que tipo assim, tem dúvidas, que é simples. Eu tenho falado assim, volte lá no Éden, Gênesis 1, Gênesis 2, e vê como o casal vivia, e está ali, está pronto, está ali, como que eles viviam. O que pode, o que não pode, é isso e aquilo. O Espírito Santo vai falar para você, está falando nessa manhã o que pode e o que não pode. O que ele espera de mim é uma mudança de atitude com relação à questão da sexualidade. E é necessário mudança. Porque é coisas que estão ocultas, que talvez você está enfrentando nessa manhã. E é necessário um basta, um chega, para que você alegre somente a Deus. E a gente leu a leitura de Colossenses, a idolatria. De vez em quando você está idolatrando alguém, alguma pessoa, algum corpo, e você está esquecendo de Deus. É para refletir. E ninguém, irmãos, está no vício sexual por acaso. Todos têm uma história. Muitas vezes história de dor, de carência, traumas, ausência. Mas para toda a história, a graça, a cura e a restauração. Para todo tipo de situação, existe um Deus, que é um Deus de graça, um Deus de cura e um Deus de restauração. E para você que está vivendo questões de sexualidade, que você sabe que não agrada a Deus, há um Deus pronto a derramar graça sobre a sua vida, a derramar cura sobre a sua vida e derramar restauração sobre a sua vida. E você precisa se apegar a esse Deus. Muitos líderes, eu estava fazendo pesquisa e vendo pesquisa em números, e muitos líderes, para aliviar a sua tensão, estão procurando na pornografia alívio. E não é o vício, mas de vez em quando está tão tenso que ele precisa e ele procura nessas coisas que não agradam a Deus. E aquilo traz uma satisfação momentânea para quem procura isso. Mas assim que termina, traz uma vergonha e uma dor. Daí se pensa, não vai acontecer de novo. Essa vergonha e essa dor faz você acessar de novo, porque daí ele vai te dar prazer de novo. É como é o vício em qualquer outra coisa. Você procura, você usa, te dá o prazer e depois te dá a dor, o arrependimento. Só que qual que é a questão do vício? É que você vai querer mais. E aí, perguntando para as pessoas, eles falam, não, a hora que eu quiser parar de acessar, eu paro. Mentira. Você vai precisar se chegar diante de Deus para que Ele te tire desse vício, em nome de Jesus. Com Deus você consegue sair de qualquer vício. E como hoje é vícios sexuais, você vai conseguir. Pessoas que se sentem sozinhas, acessando salas de conversas,
cujas conversas não agradam a Deus para aliviar o quê? A solidão. Pessoas que procuram o Google, em vez de procurar o líder. E lá encontram. Eu li um relato de uma pessoa que entrou nessas salas, e aí nós entendemos o que você está passando. Olha que lindo, acolhedor, não é? Vamos disponibilizar para você entrar num grupo do Telegram junto com a gente, e lá a gente vai conversar sobre essa dor, sobre esse abandono, já que teu pai não conversa com você, tua mãe não conversa com você, lá tem pessoas igual você, e lá você vai ser acolhida. E ela entra nesse grupo. E aí ela manda uma foto, e eles fazem aquela foto se transformar. Eles mudam aquela foto e devolvem para ela. E o relato, mas o que é isso? Essa é você. E se você não depositar R$50 para nós agora, nós vamos publicar essa foto na rede dos seus amigos. E nós vamos contar para o seu pai, para a sua mãe, quem é você. E a gente precisa de mais fotos. Quando o pai entrou na conversa, tempos depois, a foto da sua filhinha querida já estava em bastantes sites, 18+. E quando processa, aquela pessoa que fez isso, eles bloqueiam, só que daí ele espalha para mais 10 sobem. A plataforma não faz nada. Outro relato de uma moça que entrou nisso, esperando algo glorioso para ser uma modelo, viajou da cidade dela para outra cidade, chegou lá, almoçou e foi. E colocaram ela trancada dentro de um quarto. E ela ficou 6 meses se prostituindo, a troco de comida. E a família recebendo ameaças. Então você que acessa isso daí, você tem que saber que tem pessoas escravizadas naquele meio ali. E você está contribuindo para que isso continue. É sério, irmãos. Em nome de Jesus, vamos vencer esses vícios sexuais. Vamos vencer, porque é necessário. Então, homens e mulheres de todas as idades estão procurando atalhos para sanar a solidão, atalhos para preencher esse vazio. Mas você sabe que esse vazio só Jesus Cristo pode preencher. Vivendo vida dupla. E quando a gente olha para o espelho, a gente já não se conhece mais quem somos nós. Porque estamos desconfigurados da imagem e semelhança que Deus deu a imagem e semelhança para todos. Mas a gente se desconfigura, o pecado tira de nós. Ou a gente começa a sentir uma vergonha. E isso tem trazido muito prejuízo para a igreja do Senhor. E será que a esposa de Potifar também não era uma mulher carente? Potifar, militar, talvez não estava em casa. Ele terceirizou a casa dele, como a Raquel pregou esses dias aqui. Abandonou a casa, terceirizou. Homens e mulheres, quem cuida da casa de vocês? Quem está cuidando do filho de vocês?
Quem está no computador do seu filho? Com quem ele está conversando? Semana passada, enquanto o pastor Valdério pregava aqui, eu estava pregando para as crianças ali. E foi assustador o tempo de tela. Teve uma criança que falou que está ficando 8 horas na tela. Outros 4 horas, outros 5 horas. E a pergunta para eles assim, e com quem que vocês conversam? E eles vão falando. Teu pai sabe? Tua mãe sabe que você está conversando, que você está acessando esse tipo de conteúdo? Para as crianças e para os adultos, a sua esposa sabe o conteúdo que você está acessando? Teu esposo sabe o conteúdo que você acessa? Vocês têm liberdade, assim, para falar, eu acessei isso aqui, estou assistindo isso, é educativo. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que está dentro da nossa casa a situação. Então a gente precisa conversar sobre esse assunto em família, em igreja, para resolver pendências. Mas a gente vai até aqui, daí família é com vocês. É vocês que têm que ver, pensando na mensagem de semana passada. Então, essa mulher tinha ausência física e emocional, e o esposo dela não reparava em detalhes. E olha quem que estava ali na frente dela. Um jovem temente a Deus, sonhador, presente, bonito, bom filho, bom escravo, inteligente, organizado, gentil, próspero, e não perdeu a honra. Estava ali. E aí ela tenta dar influência dela para abusar. O que ela fez com José foi abuso. Se alguém faz esse tipo de proposta para você, é abuso. Ela coisificou ele. Ele é um objeto meu. Ela assediou, ela tentou violar ele, desrespeitar um jovem temente a Deus. Uma atitude chata. E eu acho interessante a Bíblia não esconder essas coisas. Ela fala. Por que ela traz isso? Para o meu ensino e para o seu ensino. O livro de Tiago, capítulo 1, o verso 14 e 15, diz o seguinte: cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Espiritualmente falando, tem muita gente morta, porque está vivendo em pecado. Porque foi seduzido pelo seu próprio pecado. E aí é muito fácil a gente exemplificar aqui. Se colocar uma bandeja cheia de jiló aqui na frente, está liberado, pode comer. É pouca gente que tem um desejo ardente por jiló, né? Alguns aí, sei lá. Eu tinha, mas comi muito, passei mal, agora repugno. Mas também não era aquela coisa puro. Ela coloca uns brigadeiros aqui, um chocolate, né? Ia dar briga, eu acho. A gente é seduzido pelo que a gente gosta. Então a gente tem que estar prestando atenção no que a gente tem gostado. Porque pode ser morte. E espiritualmente a gente fala que Jesus veio para que a gente tenha o quê? Vida. Uma vida onde eu posso falar de qualquer coisa de cabeça erguida.
porque eu sei que eu sou filho de Deus e Ele tem me livrado das minhas tentações. E se eu não vigiar, é muito fácil, porque a palavra de Deus diz que é muito fácil você ser seduzido por aquilo que você gosta. Mateus 15, 19. Pois do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios e as imoralidades sexuais. O coração aqui, irmãos, é a mente, né? Então, antes de você pecar, você começa a pensar sobre o seu pecado. Pastor Brito sempre nos ensinava, você não acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou adulterar. Não. Já está no teu coração. A semente já está no teu coração, já está no teu pensamento. Daí você vai e faz. Só isso daí. Qual a resposta? Qual a resposta que a igreja vai dar para todas essas questões aqui? O que vamos falar para as nossas crianças, para os nossos jovens, no tempo que eles estão vivendo? O que eu vou falar para o meu filho de 6 anos sobre sexualidade? Como ensinar essas coisas? Qual é a resposta? A resposta é uma boa base bíblica. Bíblia. A Bíblia ainda é a resposta. Amém? Ela sempre é a resposta. A Bíblia vai dar conta de todas essas questões de sexualidade. Porque a Bíblia fala assim o seguinte: Deus está pronto para te dar um novo coração. Aleluia! E nesse novo coração, você não vai mais querer participar dessas coisas, porque o novo coração não vai permitir. Um coração cheio do Espírito Santo vai te evitar muitos pecados e muitas coisas. Vai ser evitada por causa do coração, o novo coração que Mateus fala, que do coração procede todos esses maus pensamentos, mas um novo coração não. Um novo coração é diferente. E Deus está disponível nessa manhã. Por que Ele é tão especialista em coração? Porque é Ele que fez. Então Ele sabe arrumar quando precisar. Então Ele está interessado. Acreditar que o maior especialista em sexualidade é Jesus, porque Ele criou o nosso corpo, nossa alma, nossos desejos. Mas a gente acha que Deus é tão puro que Ele não sabe nada sobre isso. Daí resta quem, como referência? O mundo e o diabo. E a gente precisa pregar a palavra de Deus e corrigir os nossos filhos, os nossos discípulos, as nossas ovelhas, os nossos cordeirinhos, que são as crianças, sem nenhum tipo de culpa no cartório. Essa é a resposta, irmãos. Vencer a idolatria do prazer sexual só é possível com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Tem que ter Jesus Cristo e o Espírito Santo, senão você não vai vencer, senão eu não vou vencer. Por quê? Porque a Bíblia, porque ela é inerrante. E porque o Espírito Santo, porque Ele escreveu a Bíblia. É essa parceria que a gente precisa. E Deus, com esse novo coração, quer te dar um novo olhar sobre todas essas coisas. Você, como eleito de Deus, com um coração compassivo agora, Deus só quer te lembrar, porque você já sabe de tudo que eu falei aqui, mas hoje, nessa manhã, Ele veio só lembrar você o quanto Ele te ama e o quanto Ele não quer ver você nesses pecados. Ele quer livrar você de todo tipo de pecado. Então, para quem precisa do novo coração, nós temos o autor da vida nessa manhã aqui, que pode te trocar esse coração com você daqui a pouco, na hora da oração. E daí a gente vai ter uma vida que agrada a Deus. Um coração cheio de temor, como o coração daquele garoto de 17 anos, cheio de hormônios, na solidão, foi temente a Deus.
sem pressão, sem medo, sem querer agradar ninguém. Ele quis agradar quem? A Deus. O meu coração não vai mais produzir nenhum tipo de corrupção. Nenhuma corrupção sexual meu coração vai produzir. Porque é o meu coração que está em Cristo. Meu coração vai ter que produzir uma vida que agrada a Deus. E é isso que Deus quer com cada um de nós. Então, um novo coração para uma nova vida. Deus quer transformar seu olhar sobre a sexualidade. Ele quer restaurar a sua identidade, a sua dignidade. Um novo coração para produzir uma nova conduta. E não se trata de repreensão, tá, irmãos? Se trata de redenção. A redenção que Cristo pode dar para você. E que essa graça consiga te sustentar. Que essa palavra te direcione. E que o Espírito Santo te fortaleça.